estou reclamando, Fernando, porque eu não posso com atitudes, eu quero gravar isso, tá? Irresponsáveis. O que eu chamo de uma atitude irresponsável? No dia da entrega final de um trabalho, no dia em que vocês, é o último dia de aula de fato comigo, porque a semana que vem é o 8º Singetec, a pessoa vem me dizer, simplesmente não atualizei o trabalho porque a senhora não corrigiu. Vem cá, não atualizei com as suas correções, então eu fiz as correções, não fez porque não quis, não filo porque não quilo. Isso se chama, para mim, irresponsabilidade. Vai arcar com as consequências do ato. Pois não. Perfeito. Só que a pessoa tem que corrigir. Mas, exato. Então, por que que alguns trabalhos estão com várias correções? Quer dizer, eles são mais bonitinhos, são mais engraçadinhos, né? A pessoa não fez nem o que eu tinha solicitado. Você está me entendendo, Fernanda, a minha colocação? No último dia, por que que não me procurou antes? Suponhamos até que eu não tivesse corrigido. Rosana, quantos me mandaram WhatsApp? Rosana, ficou faltando o meu. Eu mandei a correção. Se a pessoa não fez a correção com base no que eu tinha solicitado, vai arcar agora com as consequências do não ter produzido de acordo com o que eu tinha pedido para você. Porque eu sempre tenho a última correção de todo mundo. Eu diria até uma questão que eu admito que eu mesmo não, entre aspas, aproveitei esse recurso antes, né? Eu acho que, basicamente, eu só mandei uma mensagem para a senhora com uma dúvida, né? Em relação à produção da pesquisa, né? Eu acho que seria uma coisa que, se assim, que tem toda essa questão do semestre e tal, né? Mas seria um caso, assim, de a gente tentar. Acho que seria bom a gente tentar ter feito uma troca de mensagem mais forte, vamos dizer assim, né? Dar um Eu acho que feedback não só entre semanas, sabe? quem tem interesse procura, como vários procuraram. Quem quis procurou, até fora do horário da sala de aula, porque Uhum, eu faço as correções na sala de aula. Não adianta você me mandar um trabalho pelo WhatsApp, eu não corrijo trabalho pelo WhatsApp, nem de orientando o meu. Então, a uhum. pessoa você tem que aprender a trabalhar com uma coisa que se chama prazo, devolutiva. Fernando, Rosana, você não me deu a devolutiva. Você pode, por favor, ver o que foi que aconteceu? Vem cá. O que está acontecendo? Vou voltar agora, porque agora eu vou compartilhar com vocês o que eu estou falando, tá? Vamos pegar um grupo aqui, tá? Eu estou pegando um grupo qualquer. Olha, a pessoa expôs o trabalho e não me entregou. Não me fez uma correção deste trabalho. O que eu havia solicitado não foi feito. É nota baixa. Não me procurou para nada. No dia, eu só corrijo de pessoas que estão em sala de aula, não corrijo de quem não está na sala de aula. Porque o feedback tem que ser dado para o aluno. Ó, não compareceram à avaliação. Então, isso vocês têm que ter uma coisa que se chama responsabilidade. Não responder às questões dissertativas. Pessoal, a gente tem que começar a acelerar um pouco como é que nós vamos fazer. Não vai ter outro dia. Postou hoje, postou. Não postou, acabou. Não tem mais o que fazer. Você já teve o seu time para isso, tá? Eu vou começar grupo por grupo. Quem tá aí? Aliás, se estiver aqui o grupo, porque o máximo que eu vou fazer é entregar para vocês, dar uma devolutiva do trabalho, tá? Mas se o grupo estiver aqui, porque se a pessoa falta a aula, ela tem obrigação no dia seguinte perguntar, pessoal, o que que foi? O que que estava precisando ser feito? Amanda, Tainá e Vitor, Ricardo, estão aí? Oi, professora, estamos sim. Quem é que está falando comigo? É o Vitor? Isso, eu mesmo.
Vitor, deixa eu colocar uma coisa para você. Você poderia me dizer por que vocês postaram há 3 horas o trabalho de vocês? Porque foi a última atualização da última parte, professora. Ele está finalizado. Oi? Porque ele está finalizado, certo? Na verdade, só quem viu, só vai ficar com nota é a Tainá e você, porque a Amanda ela é dispensada da disciplina. Você sabe disso, né? Sim, Tá. sim. Isso. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Um trabalho que valia 4 pontos, você ficou com 2, tá? Olha. Por quê, professora? Porque agora você vai entender o porquê que você ficou com 2. Você é o Vitor, tá? Vamos lá, Vitor. Peraí, você atualizou? Peraí, só um minutinho. Há 3 horas, né, que você atualizou o seu trabalho? Sim, mas a gente já está fazendo esse trabalho faz semanas, professor. É isso. A gente está postando atualização toda hora. Não, mas não é quantidade, é qualidade também, viu? Sim, mas o que está faltando nele? É isso que eu vou mostrar para você agora. Tudo bem. Tem delimitação, programa de pesquisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu peguei. Eu já peguei os esmaltes, que hoje eu vou falar também as notas dos esmaltes, tá? E qual é o critério, quanto é que tá valendo na minha disciplina. Deixa eu ver. Tainá. Não, desculpa, perdão, eu vi errado, tá? Eu vi errado porque é Tainá e Vitor, não é isso? Isso mesmo, professora. Vitor, perdão, eu errei. Errei em que aspecto? Você não ficou com 2 no seu trabalho, não. Você e Tainá, eu também. Você ficou com 3,5, tá? Agora eu vou te dizer o quê? O que tem de errado no seu trabalho, tá? Deixa eu colocar uma coisa para você. O que eu comecei? Vamos pegar aqui. Aqui. Você lembra quando eu falei para você da metodologia da pesquisa, que você seguisse, eu dei até o exemplo para você? Quando você estava fazendo as correções, sim. Exatamente. Do método de pesquisa, você foi colocando o método, você colocou a natureza, você colocou a abordagem. Deixa eu ver, os procedimentos técnicos você colocou. Desenvolvimento da temática, tá? No desenvolvimento da temática, você colocou para mim o seguinte: quando você está desenvolvendo uns elementos visuais, você não, por exemplo, você está fazendo aqui o seu GDD. Eu estou pegando o texto porque eu não estou conseguindo, porque ele está em PDF, por isso que eu quis mostrar para você. Você põe figura 2, 2 pontos. O que significa essa figura 2? Peraí, professora, que eu tô pelo celular porque eu não pude acessar pelo computador hoje. Olha, Perdão. tô aumentando para você ver. Ó. Sua tela não tá aparecendo para mim, professora. Não está? Está aparecendo os demais? Não, professora, para mim também não está aparecendo a sua tela. Não? Eu estou mostrando você. Aliás, eu vou tirar minha imagem, porque assim não fica gastando seu celular à toa, né? Também. Olha só. Vamos abrir de novo, vamos ver se agora você consegue vê-lo. Conseguiram? A gente postou em 2 arquivos. A gente postou um em PDF e um em Word. Isso. O que acontece aqui? Olha, esse aqui que eu abri foi o PDF, tá? O que você vai corrigir deste trabalho? Tá anotando aí? Mas você vai corrigir? Sim. Não, eu vou apontar o erro, porque você não vai ter outra chance de corrigir, porque não vai mudar a sua nota, entendeu? Mas você tem que saber como funciona e por que isso está errado para você consertar, tá? Olha aqui, vamos começar. Sempre que você fizer uma citação, tá? Olha aqui, o Philip Kotler, você não coloca o primeiro nome do autor. Na citação é só o último sobrenome dele. Então seria
Kotler. Tudo bem até aí? Eu estou na Tudo bem. página 11. Achou? Achei, eu tô vendo a tela, professora. Daí você coloca o ano, a página, quando é uma citação direta. Lembra que eu falei? Você põe uma vírgula aqui. Precisa dizer aonde, se ele define a análise, ou você está parafraseando e não precisa da página, ou você não está parafraseando e você tem que colocar aspas, aonde é a fala dele. Por isso que você coloca, inclusive, a página. Tudo bem aqui? E não coloca o sobrenome do autor. Sim, até aí tudo bem. Olha o parágrafo de baixo. Parmegiani, daí, vírgula. Olha como aqui você coloca aspa. Aqui está correto. Só faltou a vírgula. Tudo bem? Foi falta de atenção, professora. Eu Desculpa. vou continuar. Isso aí é bom porque o seu trabalho final, quando você estiver lá no final, fazendo o seu curso de TCC, TG final, coisas do gênero, tá? Daí vamos continuar aqui. Olha só. Você coloca assim, segundo Crawford, aqui vírgula, aonde que a fala dele é só nesta parte que está com aspas, perfeito? Aqui a citação está certa. Daí você continua. Vamos continuar aqui, ó. Outra vez. Salin e Zimmermann, faltou uma vírgula aqui, e aonde é a aspas aqui? Eu estou agora na página 14. Achou? Sim, tô vendo, professora. Eu estou falando para você, mas é para o grupo todo, tá? É que a Tainá, ela teve um problema no trabalho, então eu vou repassar para ela também. Deixa eu te colocar outra coisa. Se isso aqui é uma citação direta longa, isso aqui é tamanho 10, tá tamanho 12. Isso é falta de atenção, tá bom? Tá, tudo bem. Continuando. Vou continuar. Estou mostrando para você essa parte de... Daí você entra no ensino. Africanidade. Daqui já foi. Tá, vamos lá. Procedimentos metodológicos. Daí você fala da metodologia, você fala do método, você fala da parte da abordagem da pesquisa, você fala da pesquisa. Vamos lá agora para os procedimentos e você entra no desenvolvimento da temática do GDD, tá certo? Essa parte aqui, tá? Eu falei, você poderia colocar até como um resultado. O que é o 4? Seria os resultados, faz que você está desenvolvendo um projeto, tá certo? É porque a parte 3 foi de acordo com o GDD. Exatamente, mas daí você fez o seu GDD. O que tem de problema no GDD que eu vou colocar para você? Não é no DD, mas em termos metodológicos, tá? Quando nós colocamos uma figura, vou pegar por exemplo, essa da página 24, isso está em todas as suas figuras. O nome de como podemos observar na figura 1. Figura 1, 2 pontos. Qual é o nome desta figura? A fonte nunca a gente chama de própria. Você coloca assim, próprios pesquisadores, 2020. Porque pode ser que você tenha usado isso aqui como referência e copiado de algum site. Então, eu fico sem saber a origem, a fonte dessa figura. Eu não sei se você falou própria. Própria de quem? Sua, do jogo? A gente não coloca dessa forma. Eu falei, são os próprios pesquisadores 2020. Então, isso eu pediria que você corrigisse depois todas as figuras. Eu vou fazer o seguinte. Parte das referências, dos autores, das figuras. Isso, as figuras todas. Teria que fazer isso. Olha aqui uma Tá coisa, você vai aprender isso com outros professores, né, daqui para frente. Você foi falando os resultados da sua pesquisa, tá certo? Ó, através dos gráficos. Isso, que eu tinha corrigido para vocês foram colocando os gráficos, tá? E você colocou algumas considerações finais, tá certo? Até aí tudo bem? Olha aqui na referência gráfica, sempre quando você tiver um aposto, o que é um aposto? A indústria e o mercado de jogos digitais no Brasil, 2 pontos. Evolução, características e desafios. Esta parte aqui você não coloca em negrito. Isso eu lembro que eu falei numa aula até para vocês, só o que vem antes,
e aqui tá certo. O restante tá certo aqui, tá? Aqui no de Paula, no Bruno, também a mesma coisa. Você só vai colocar em negrito a primeira parte, o que antecede, não o aposto. Aposto é o que vem depois dos 2 pontos, tá? Então, esse aí Ok. você corrige. Agora, Tá. eu queria conversar com você. Você é o Vitor. Vitor, você está olhando o seu trabalho? O trabalho de vocês, tá? Amanda, Vitor, Zaidan. Olha, Dan, o guerreiro do arco-íris. Quando eu fui ver aqui, eu queria cumprimentá-los, porque o trabalho de vocês tirou 10, foi o único, aliás, foi um dos únicos que eu vi que tirou 10 em todas as bancas das quais participou. Tá? Obrigado, professor. Melhor trabalho que eu vi até agora, em todos os aspectos, eu considero o melhor trabalho da turma, tá? Em qualidade. E eu fiz parte também da sua banca, tá? Então, eu vou te dizer uma Obrigado. coisa. Eu adoro saber que meus colegas pensam da mesma forma que eu penso. Porque às vezes tem umas discrepâncias na hora da avaliação. E o seu trabalho é um trabalho para ser levado para muito, é um TCC, ele não é um trabalho apenas de uma disciplina de metodologia, tá? Então, você... É Vinícius? O Vinícius não está mais aqui, né? Não, ele nunca teve, professor. É só eu, a Tainá e a Amanda. Você, Isso, Vitor, Tainá e Amanda. Só que a Amanda já dispensou, então é só eu e a Tainá. só você e a Tainá, tá. Você teve no SMAUG nota máxima, é 2. Você vai ficar da minha disciplina, porque dá 3,75 a sua nota, tá? Então, você fica com 10 de média final, viu, Vitor? Eu achei excelente o seu trabalho. A sua colega, Tainá, ela tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque ela teve 1 ponto na avaliação oral. Sim, eu Parabéns lembro. pelo excepcional trabalho de vocês. Eu falo, antes todos os meus alunos fossem iguais a você, eu brinco, né? Porque isso aí não é só o jogo que ficou sensacional, porque às vezes eu tenho um jogo sensacional e um trabalho aquém. Às vezes eu tenho um trabalho, né, excepcional e o jogo não foi de acordo com a qualidade do trabalho. Vocês conseguiram as duas coisas, tá? Você tem alguma dúvida? Não, é só aquelas que você já matou, porque aí a gente vai conseguir. Porque eu acho que o trabalho tem que ficar perfeito sempre, tá? Então, é por isso que eu coloquei dessa maneira. Anthony, Sara, Pedro estão aí? Anthony. Tá. Aqui, ó, eu vou colocar, vocês estão conseguindo acompanhar, olhando assim? Sim, Então, ele confirmou. a capa... Obrigada, viu, Fernando? Você está me auxiliando aí. É porque quando você compartilha, desculpa, professor, quando você compartilha, você perde o chat, né? Isso que é um problema. Ai, eu não sei o que acontece, que poderia ficar à minha direita o chat para eu ir respondendo. Sabe o que eu fico? Às vezes eu tenho que parar aí o que eu estou falando para olhar no meu celular para acompanhar o chat de vocês, entendeu? O nome do jogo não foi colocado, uma pena que não teve o nome do jogo, né? Esse foi o último trabalho e a sensação que eu tenho deste trabalho, faltaram várias outras partes do trabalho. O resumo também não está de acordo, nem obedeceu de acordo com o que eu havia solicitado para vocês, tá? E o que acontece? Apresentar o que é o SMAUG. Pessoal, a sensação que eu tenho nesse grupo é que deixou exatamente como eu tinha corrigido da última vez, né? Não fez as correções todas. Quer dizer, é palhaçada, gente. Esse trabalho eu já corrigi. Cadê as correções? Se você pegar exatamente a última correção que eu fiz de vocês... Não, aqui é a pergunta. Deixa eu pegar aqui.
Vocês estão de brincadeira comigo, né? Anthony, Sara, Pedro, vocês ficaram... Peraí, deixa eu pegar, porque se é dislexo eu erro a minha... Eu fico olhando o trabalho do outro embaixo. Anthony, tá aí? Anthony, tá aí? Não, né? Sara. Não, só o Pedro no chat. Tá, Parente. então, entendi. Sara, deixa eu ver. Sara. Tudo bem que o Anthony tá no. Ele tá logado. O Anthony colocou agora, Fernando, ó, voltei. Ele tinha caído, mas ele voltou. Tem uns 15 minutos. Mas ele tá no Tá. chat. Às vezes ele não tá. Às vezes ele não tá. Ele deve estar ouvindo, professor, mas às vezes ele não tá com. Ó, chegou. Tá ali, ó. Acabou de falar. Eles ficaram com 2 de trabalho final, tá? O grupo todo. E no caso, aqui o trabalho deles, tá? Olha só, o nome do jogo, eu sequer tenho o nome desse jogo, né? Então, eu vou lá para o outro trabalho final, versão 2, dia 10 de junho, quando eu ainda corrigi, não tinha o nome do jogo. Eu vou olhando todas as correções que eles foram fazendo, ó. Pedro, é 1º de julho. Ô, professora, só um ponto assim, eu percebi que no mais recente, eu acho que o nome do jogo tá preenchido na contracapa, mas não na capa. Mas não pode, né, Fernando? Assim, Você o certo seria. tá errado. Isso é aula de metodologia. Tá ali, tá vendo? Não é Ó? capa Tá na de GDD. contracapa. Você Só tá faltou entendendo? copiar. Não é capa, entende? Mas acontece o seguinte, isso não é capa de GDD, tá? Você tem que fazer uma capa para o teu trabalho. E aí, é folha de rosto. A capa não tem o nome do jogo. Ah, tá. Quer ter o nome do jogo. Você está entendendo o que eu estou falando? A capa está totalmente errada. Quer dizer, não prestaram atenção no que deveriam. Vocês tiraram, eu estou olhando, agora que eu estou olhando mais, ó. Vamos lá. Legend, tá aqui. 9,83. Isso é 2 pontos do jogo. O trabalho é que não condiz com o jogo, tá? Então, isso significa o quê? Anthony, você vai ter 2 de esmalgue, 2 de trabalho final, e você teve 4 das questões, tanto dissertativas quanto com a questão oral. Isso no total, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de média final. O Anthony, tá? O Pedro Henrique vai ficar com... Ele faltou hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de média final, tá? Peraí. Viu, Pedro Henrique? Você ficou com 7. Você teve 2 do esmalgue, 2 de trabalho e 3 de P1, tá? Agora, eu vou para o outro trabalho. Anthony, Claudio Omar, Michael, Gleidson estão aí? Claudio Omar, Gleidson. Estão aí? Claudio Omar, Gleidson. Claudio Claudio Omar, Omar, professora. Boa noite, tudo bom? Claudio Omar, Gleidson estão aí? Então, vamos lá. o Claudio Omar tá no chat também. Tá. Claudio Omar, o trabalho de Oi, você, professora. Ah, tá. metodologia, Oi. ficou maravilhoso. Foi um dos mais completos que eu corrigi. Vocês ficaram com 4, tá? Ah, obrigado. Certo. Vocês, assim, me surpreenderam, né, com a qualidade do trabalho. Eu não tive dúvidas, tá? Então, eu estou colocando da seguinte forma. Olha só, Claudio Omar. Claudio Omar, vou agora olhar o jogo, porque o esmalgue eu não anotei a nota, eu estou anotando agora, por isso que eu estou fechando a nota do esmalgue, tá?
porque dessa forma eu consigo fechar a média sua, tá? Tudo bem. Olha, vamos ver. A devolutiva do jogo, tá? Você já teve? O Beto já deu. O Beto já deu para vocês. Isso, tivemos sim. Tá. Você postou com outro nome? Então, houve algum engano na hora de subirem o jogo, que acabou ficando o nome do nosso grupo no jogo. Mas o nome do jogo mesmo é Scarsway. E aí acabou que subiram... Ficou... Pode falar, desculpa, pode falar. Na hora que eu acho que o Gabriel foi subir, acabou ficando o nome do nosso grupo, que é Arken. Mas o nome do jogo mesmo é Scarsway. Mas não tem o nome do jogo, viu? Aonde? A nota, eu não tenho a nota do seu trabalho aqui. Scarsway não tem nenhuma nota. Vai estar como Arken. Professora? Oi? Gabriel, tá aí. Deve estar aparecendo como o Projeto Arken. Isso. Uhum. Projeto Arken. Verdade. Primeiro JD. Vocês tiraram 9,5, né? Isso. Perfeito. Esse daí não fui eu que corrigi. Não participei da banca, então eu nem sabia. Você, então, tem 2... Olha só, como é que eu vou fechar, Cláudio Mar? Você tem 2,5 de P1, tá? 4 de trabalho em grupo e 2 de SMALG. Certo. Então, 2,5, 4,5, 8,5 de média final. Confere o cálculo que eu fiz? Puxa, sim. Gabriel Aparecido. Como é que ficou o Gabriel Aparecido? Ó, ele tem 4, 6, contando com os 2, 6,5, 8,5 de média final. Parabéns, gostei, viu? Agora, outro. Gleidson. Gleidson, você vai ficar com 2,5 de P1, que já teve, 4 e 2, 6, 8,5 de média final também, tá? E Maicon, 32. Maicon, ele tem 2,5 com 4, 6,5, 8,5 de média final. Parabéns pelo trabalho que desenvolveram comigo, viu? E também pelo trabalho que vocês tiveram. Todos vocês foram muito bem. Eu achei, assim, trabalhos do primeiro ciclo excepcionais, tá? Diogo, Douglas, Leonardo, estão aí? Obrigado, professora. Boa noite, professor. Estamos. Além do pôr do sol. Isso. Deixa eu ver além do pôr do sol. Deixa eu ver aqui. Diogo, deixa eu abrir aqui o teu trabalho. Ai, não, abri errado. Peraí. Abri errado. Aqui. Foi essa versão que eu avaliei por último. Por último. Quer dizer que ela foi a única, tá, Diogo? Tá? Não, eu sei, professor. Fica tranquila. Olhei assim. Mas eu assim, tem outras ali atrás. Eu sei que tem outras, né? Daí, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Uma coisa que eu queria ensinar a vocês, isso fica para um trabalho até de pós-graduação, quando vocês estiverem mais para frente. Quando nós vamos fazer a listas, mesmo sumário, a gente tem que colocar, tipo assim, ó, vou mostrar aqui para você, ó, espaçamento. Entendi. Tá? Mas não perderam nota por isso, não, porque isso aqui, para mim, é irrelevante. Isso aqui é só você... Cosmético que fala, né? É cosmético. Bota cosmético nisso, Ô, né? professora, até falando de documento e tal, aí é até uma sugestão, isso assim, eu mexo bastante com programação, mas eu sou um zero à esquerda quando eu vou mexer no Word, por exemplo. Então, foi uma coisa que eu acho que seria uma boa ideia, obviamente nosso ciclo já foi, né? Mas acho que seria uma boa ideia dar uma revisada por cima de como fazer a edição do documento no Word da vida. Porque eu senti um pouquinho de dificuldade fazendo isso. Eu fui atrás da internet e tal, né? Mas, igual, por exemplo, quebra de página. Igual antigamente, eu bati um monte de enter, né? Eu Aí... pensei,
Olha, isso foi uma falha minha, porque são coisas assim que a gente acha que, entre aspas, eu acho que o relevante era eu dizer a ordem, falar o que tinha que ter. Mas o como fazer a capa, essa parte, o Fernando, Eu diria, tem desculpa. tempo muito grande. A formatação, né? A formatação, tá? Tanto que eu não me, se você observar, eu não me ativo. Eu estou falando, olha, o resumo é tamanho 10, você tem que fazer justificado. Isso eu me lembro que eu falei inúmeras vezes para vocês. O espaçamento é simples, mas eu não me ativo se o agradecimento estava certo, se nem tanto se o teu conteúdo do resumo ainda estava tão certo. Esse tipo de coisa que eu estou corrigindo aqui, eu também não desconsiderei de trabalho nenhum. Sim. Porque isso aqui, além de eu não explicar, essa parte, tá? Que eu estou comentando aqui, ó, tá? Muitas vezes, se você entrar no Word, ele até o faz. E eu perdia, vamos chamar assim, entre aspas, muito tempo em fazer isso. Mas uma sugestão sua é eu mostrar para vocês como se faz isso. Mas eu quero uma coisa mais assim, vamos chamar, não é bem essa expressão, mas é bem vulgar, né? Que eu falo assim, como o Word, você programando, ele faz, não tinha necessidade de ficar perdendo um tempo com uma coisa que não é tão relevante assim. Mas você vai precisar um dia depois só para a sua apresentação de trabalho, quebra de página. Justamente eu penso nisso, em relação ao TG, né? Lógico. Ô, Fernando, para começar, em relação ao TG, essa minha matéria não deveria nem ser dada no primeiro ciclo. Ela deveria ser dada no término quase do curso. Eu acho que seria mais ou menos no quarto, porque no quinto e no sexto a gente tem um período, né, de TG. Exatamente. Então, a pessoa tem que ter essa parte, tá? Deixa eu ver por que eu... Ah, já sei por quê. Por que o roteiro, tá? O GDD de vocês ficou incompleto. Ficou incompleto? Você coloca a figura, a fonte para os autores, você coloca para mim 2020. Certo. Tá? Vocês ficaram com 3,5. Ah, ótimo. Tá? Ótimo no sentido que a gente fez o projeto, deu certo, mas obviamente as observações serão levadas em consideração para um próximo, né? A fonte, isso aqui tá certo, próprios autores, isso aqui eu comentei de 2020. Isso. As considerações finais, por que você colocou que estava em construção? Agora eu me lembrei. Por que vocês não fizeram as considerações finais? Bom, aí deixa eu só confirmar, porque a gente estava fazendo em conjunto, não sei se o Douglas consegue verificar que ele estava a versão final foi ele que subiu. Tá, isso aqui é o que eu tenho. Se você observar, peguei o último que vocês postaram para ver o que estava faltando. Considerações finais. Considerações finais, se não me falha a memória, a professora falou que ia substituir pelo GDD, porque não ia dar tempo, porque as considerações finais envolve a pesquisa de campo e a gente não foi a campo. Absolutamente o que você está falando. As considerações finais é você observar se os objetivos foram atingidos, se a hipótese foi confirmada, ideias para outros trabalhos a partir de vocês. O resultado foi que eu falei isso, você trocou. Entendi. Tá? São considerações que você tece no decorrer do seu trabalho. Você poderia trazer, inclusive, resultados parciais para suas considerações finais. E não foi apresentada a consideração, tá? Então, o resultado é que encontra-se em fase de desenvolvimento, porque você vai aplicar seu jogo, se quiser, né? Em algum outro lugar. Então, cuidado com essa afirmação, porque não tem isso em lugar nenhum falado por mim, tá? Então, foi por isso que vocês perderam meio ponto. Então, sendo assim, qual é a minha avaliação? Além do pôr do sol, tá? Vocês tiraram 9,67. Vocês foram muito bem também. Parabéns pelo jogo, tá? Obrigado. E não percam essa vontade de aprender que eu percebi no grupo como um todo, tá? E como é que eu fecho essa nota? Vamos lá. Primeiro, Diogo. O Diogo, tá, Diogo? 5,5, 6,5, 8,5. Ó, Diogo, você tinha 3 de P1, 6,5, fica com mais 3,5,
8,5 de média final. Tá? Perfeito, professora. Douglas. Deixa eu ver o Douglas. Eu gosto de fechar junto com vocês, porque assim a gente já vai discutindo, tá? Olha, 3, a mesma coisa, 8,5 de média final. Leonardo. Oi, boa noite, professora. Boa noite. Isso, né? 2, 8,5 também, viu, Leonardo? É difícil um grupo não ter a mesma nota. Rafael B. Rafael B. O Balde. É o Balde, né? Isso. O Balde também fica com 8,5, tá? Ah, beleza, professor. Rafael R. Rafael R é o Reis, não é isso? Por favor, ter dado nota errada. Ele também ficará com 8,5. Olha, foi um dos grupos que me deu mais prazer em conversar, dialogar. Continue reivindicando sempre, falando sempre. Viu? É o Douglas. Eu sempre confundo o Diogo com o Diogo. É o Diogo e o Douglas, que normalmente fala mais, professora. Geralmente é os dois bocadura, eu e o Diogo mesmo. Não, mas coisa, nunca deixem de fazer o que vocês fazem. Eu falo que eu posso não concordar, nessa frase não é minha, de Voltaire, com nada do que diz, mas jamais tiraria o seu direito de dizer. E isso eu acho bárbaro no contato com o aluno, que eu não estou tendo, né? Estou tendo só pela voz e aqui online, que é uma pena. E eu não irei vê-los mais. Então, eu falo assim, eu sinto, porque eu não dou aula no segundo ciclo em diante, eu só dou aula para o segundo ciclo da manhã, que eu dou língua portuguesa para eles, né? Então, vocês eu perco o contato. Mas nunca deixem de ser assim. A gente tem que reivindicar com educação, como vocês sempre foram muito respeitosos comigo. O Diogo, você é um gentleman, você é um lorde, e continue sempre assim. Nunca deixe de reivindicar os direitos de vocês. Por mais que alguém cata a boca, conversa, isso não é brigar, isso é discutir, colocar o ponto de vista. Tem uma coisa que tem que ser feita sempre, que eu chamo que é o respeito, né? Então, Obrigado, eu acho bárbaro isso. Fernando, você vai o inverso é válido. Vocês não conheceram metade da briga da Rosana. Vocês não ter a Rosana em sala de aula. A boca, assim, eu defendo meus alunos com veemência. Eu sou assim, só eu posso criticá-los, mas ninguém. O trabalho de vocês, eu fiz avaliação também, viu? Ah, legal. Tá? Eu gostei muito, muito. Só Obrigado, que professora. Coisa que eu não quero falar antes que ouvir de vocês. Porque prejudicou, algumas avaliações ficaram extremamente prejudicadas no SMAUG, não aqui. Porque aqui eu tenho visto os trabalhos, né? Mas vamos lá. Deixa eu só ver o projeto final aqui. Eric, Johnny, Herbert, Fernando e Lucas. Estão aí? O Fernando eu sei que tá. O Lucas, no caso, ele saiu, né? Você até tirou dos membros lá, mas acho que você não tirou da descrição do grupo. Isso ele já tinha saído há um bom tempo. Johnny tá aqui, professora. Boa noite. O Lucas, você diz? Não, o Lucas ele saiu. O Lucas saiu do curso, professora. O Lucas saiu do curso. Lucas, qual Lucas? Tem mais de um. Lucas Mauro. Acho que é Lucas Canuto. Não, Lucas Mauro. Isso, Lucas Mauro Canuto, que tem o Canute. Tá. Tem dois. Um é o Lucas Mauro Canute. Olha só, Canuto, que é dispensado. Isso, o Canuto. Tá. O Canute é de outro grupo, né? Isso, o Canute é de outro grupo. O que saiu do curso foi o Canuto. Eu falei, como é que eu tô dando presença para pessoa errada, né? Não, o Canute tá aí. Ah, tá. Nossa, também é... Olha, tem o mesmo nome ou quase o mesmo sobrenome, né? Vamos lá. O jogo de vocês ficou... Vamos falar do trabalho, tá? Por que estão faltando partes no seu trabalho? Você poderia me responder? Uma folha de aprovação você não tem, não tinha, tá? Folha de aprovação? Deixa eu anotar aqui. Fernando, outra coisa. Aonde estão as listas? Eu creio que tinha uma lista de figuras no início, não? Não, senhor. Não é o que não tá depois do sumário? Não. Antes? Olha só. Sumário, listas. A lista é antes do sumário. Mas eu juro que tá antes, professora. Não. Do sumário. É antes?
Outra coisa, Fernando, nunca a introdução, eu lembro no primeiro dia de aula eu falei isso para vocês. Nunca se numera a introdução com o número 1. Vocês lembram disso? Então, você vai rever toda a parte de formatação, não é só formatação, são questões elementares. Nunca uma introdução é tamanho 1. Vamos continuar, tá? Então, tá. No caso, a lista de figuras ficou depois do sumário. Não pode, ela é antes do Tá. sumário. Tá? Antes Daí, do sumário. parte da justificativa, fundamentação teórica, numeração está errada, né? Agora, vamos continuar aqui. Outra coisa. Olha o que vocês colocam aqui para mim. Daniele Ramos, da Universidade de Florianópolis. O que é isso? Você tem que colocar o sobrenome do autor. A gente não cita o nome da pessoa inteira. Você cita só acabou passando, porque como já não estava no formato de... Isso aí vocês perdem nota, que são as citações que eu expliquei em sala de aula. Sala de aula online, né? Mas foi explicado para vocês. Então, tem problema na revisão bibliográfica. Os procedimentos metodológicos, você não trouxe os autores da área da metodologia que corroborassem com as suas afirmações. Tá? No caso, eu teria que adicionar mais citações, né, nesse ponto. E relacionar mais com o próprio jogo, porque senão serve para qualquer pesquisa. Minha pesquisa é qualitativa, tá? A minha também pode ser a do Fernando, do Pedro, mas por que é? Tá? Não justificou. Você não colocou uma imagem do GDD para mim. Eu creio que essa última versão acho que tem 3 imagens, não tem muita mesmo, mas acho que tem. A figura, você não colocou a fonte. Figura próprios autores 2020. Isso, eu já tinha visto do outro lá que eu não coloquei o ano mesmo. Então, o mesmo aqui. Olha, tá vendo? Inteligência artificial, as referências você não colocou para mim, tá? Mas aqui vem as referências. A referência bibliográfica tá totalmente errada. Você tem que revê-la por inteiro, tá? Fernando? Tá, tem a questão do negrito e tal. Não, ela tá totalmente fora de ordem, ela não tá com letra. Você precisa ver. Quantas vezes eu colocava assim? Rever a BNT 2018. Até postei a BNT 2018 para vocês, fora a explicação que eu tinha dado para a maioria, né? Que estava presente no dia que eu falei da parte das referências, que como que você faria, a princípio, na ordem alfabética. Eu usei até meu sobrenome no dia que eu expliquei isso. Tá certo? Vamos então fechar. Professora, mas não está em alfabético lá? Bom, o formato em si já não estava 100%, né? Mas não está em alfabético, pelo menos? Pelo menos? Vamos voltar lá. Eu creio que a gente tinha reordenado, né? Pelo menos na última versão. Talvez a gente tenha deixado passar algum. Professora, é complicado, né? Falta de experiência é um saco, né, professora? Tá vendo? A letra maiúscula. Olha, HJ, daí você colocou João Paulo Martins, não? Não. Martins, vírgula, João Paulo. Exatamente. Olha, vocês falta de experiência é difícil, né? Tudo bem. Vamos. Fica frio. Sabe quando é que eu fui aprender isso? Quando eu fui fazer mestrado, porque na minha época não tinha nem aula de metodologia. Nossa, caramba, hein? Eu não sabia nem fazer projeto de pesquisa, tá? Então, eu falei assim, eu aprendi, fui fazendo um mestrado, porque na graduação nós não tínhamos isso. Eric, tá aí? Eric, você ficou com... vamos ver agora o trabalho. O Eric tá no chat. O Eric tá no chat, professora. Não faz mal. Eu vou ver agora a nota para vocês tirarem do Smalg. Eu acho que foi 9,65, eu acho. Foi isso, Johnny? Não, foi 9,67. Vocês não colocaram aqui o nome do jogo para mim, né? Nome... agora foi ao contrário, né? A gente não colocou o nome do jogo em nenhuma das páginas, né? Qual que é o nome do jogo de vocês? É Slogan. Slogan? S-L-U-G-A-N. Nome do... o Slogan. 9,67. Foi muito bom o seu jogo. Esse eu não corrigi, não. Tá? Vamos agora para Eric. Eric, você vai ficar com média, olha,
2,5 de trabalho em grupo, 4 de P1 e 2 de esmalgue. 3 vezes 2, 6, você fica com média 8,5, viu, Eric? Eric, Ele tá no chat. Aí ele deu um ok agora. Que bom, se ele estiver ouvindo, tomara que ele esteja ouvindo, né? Daí ele tem 4, isso eu já estou falando de você, viu, Fernando? Uhum. 4 de P1, 2 de esmalgue e 2,5 de trabalho. Você fica com 8,5 também, viu, Fê? Ah, certo. Herbert, tá aí? Também Herbert, ele tá no chat. também a mesma coisa, é a mesma nota, tá? 8,5. E o Johnny... Oi, professora. Johnny, quase que eu tinha menino, né, coitado? Meu Deus. Você tem 3 de P1, 2,5, são 5,5, 7,5, viu? Tá, beleza, professora. Tá bom? Fê, muito obrigada pela ajuda no semestre com os colegas aí. E o Diogo também, ele me ajudou muito, né? Porque quando você não estava ou não respondia, ele respondia. Então, eu acho que isso é muito bom. Mas eu espero revê-los em algum momento, se eu vier a orientar qualquer que seja o trabalho lá para frente, tá certo? Quando vocês estiverem já para terminar. Então, vamos lá. Agora, vamos para o grupo. Ué, eu pulei? O G5, os outros G4, G3, G... já foi? Já. G6. Já foi. Tomara que você continue sendo representante da turma, que você é muito bom, viu, Fê? Vamos lá. Gabriel, Larissa, Letícia e Marcos Félix. Estão aí? Tem alguém do grupo? Eu tô, prof. Todo mundo tá, na verdade, mas eu acho que eles só podem ir no chat. A Larissa eu acho que pode falar também. Tá legal. Vamos lá. Estou aumentando para 100 para você. Vocês não colocaram para mim? Quem falou comigo agora foi o Gabriel? Acho que foi, né? Sim, professora. Gabriel, por que vocês não colocaram o nome do jogo junto ao título? Eu fico sem saber o jogo que é do seu trabalho. Você é o Gabriel, né? Isso. Peraí, você é o Gabriel Augusto. Isso. Por que vocês não colocaram? Olha, fala. Não, pode falar, pode falar. Totalmente fora de formatação. Separação aqui com vírgula, ponto e vírgula, tá? E o conteúdo dele também. Mas você olha a formatação que vocês deixaram. O espaçamento entre ele é meio, tá? E o conteúdo, uma vez eu escrevi para vocês, foi até na lousa, ainda quando nós estávamos na presencial. Você coloca o objeto do seu trabalho, que é a temática sua, você menciona a parte referente aos objetivos do trabalho, a parte referente à hipótese, se você tiver, você coloca metodologia e coloca o trabalho, né? A parte de método que você trabalhou. Aqui você não colocou para mim sequer as figuras do trabalho. Cadê as listas? Não apareceu uma lista desse trabalho. Daí veio a introdução, número 3, ela não seria nem número 3, né? E daí eu venho desenvolvendo essa parte da metodologia, fundamentação. Quando nós estamos fazendo a fundamentação, aparece aqui, você tem que colocar sempre próximo, olha onde é que está a vírgula disso aqui, na página 5, tem problema de citação. Quando você vai para a página 6, nós estamos continuando. Olha, isso aqui está em PDF, está totalmente desformatado o trabalho, tá? Eu não posso citar nada. Segundo seu site, game.com, segundo Cardoso, ano, o site você vai dizer lá no final. Isso é um outro problema sério de citação. Quando eu pedi para vocês fazerem o GDD seu está completamente incompleto. Eu achei que foi um pouco de descaso no meu trabalho. Isso eu considero, peraí, de que forma, tá? Vamos voltar aqui. Gabriel Augusto, tá aí? Gabriel, qual é o título do seu jogo? Thales em busca da harpa perdida. Thales
tirou 2 pontos, porque é 9,17 o seu trabalho, tá? Gabriel, Augusto, vocês tiraram 1,5 no trabalho, tá? Final, vocês tiraram 2 de esmalgue. Vocês já tinham 3 da sua P1. Com 1,5 são 4,5. Com 2, você fica com média final 6,5. A Larissa, tá? Ela também tinha 4 da P1, 1,5 do trabalho em grupo e 2. 6 são 7,5 de média final, tá? A Letícia, tá? A Letícia, ela tinha a mesma nota da Larissa. 4 com 1,5 com 2, ela vai ficar com 7,5 de média final. Marcos Félix, a mesma coisa, ele vai ficar com 4 de P1, 1,5 do trabalho em grupo, 5,5, com 2 são 7,5. Dúvidas? G6. Não, professora. Não, sem dúvida, professora. G7, tá aí? Quem é G7? Washington e William. Eu fui ver os trabalhos, né? Se teve alguma mudança. Este trabalho, Washington e William. Eu fui ver o Run for... Vamos ver aqui. Tirou 7,67. 7,67, tá? É um trabalho que fica... Fernando, você tá aí? Diga. Fernando, esse era o caso que eu estava falando no início da aula, tá? Eles não fizeram a avaliação escrita de P1, ficaram com 2 cada um. O trabalho final deles, tá, do esmalgue, é 1,5, tá? Porque tiraram 7,63. Então, aqui fica 3, 4, 5,5 cada um. A média é 6. Eu arredondo para 6, tá? Você avisa para eles? Sim. Se é que eles vão contar isso para vocês. O trabalho final, 2, que estava totalmente incompleto. 2 da avaliação P1 de cada um. Eu estou dizendo que são os mesmos, tá? Uhum. Hoje eles faltaram. Engraçado que eles nunca tinham faltado, né? Só uma vez faltou o Washington. Então, das 5,5, eu passo para 6. Tá? Tá Para certo. eles querem arredondar a nota, porque eu não vou ficar com aluno, eu não fico com aluno de 5,5. Tá certo? Você avisa, por favor. Desculpa estar usando a sua pessoa. Eu juro que hoje é o último dia de uso e abuso, tá? Tá, não, eu dou o relay na mensagem para eles. Por favor. Nicolas, Lucas, Samuel, tem alguém aí? Lucas, tem aí? É Lucas. Agora, eu pergunto uma coisa. Vocês não atualizaram o trabalho? Lucas. Samuel tá no chat. Lucas, vamos chamar assim, Lucas Canuti Monteiro, tá? O trabalho deles é o Netter, deixa eu ver aqui, tiraram 8,5. 8,5 vai para, deixa eu multiplicar por 2. Lucas Canuti, cadê ele? Lucas Canuti. Aqui. Olha, eles ficam com 1,5 de trabalho, tá? Do esmalgue, 1,5 de trabalho final, e ele teve 3 na avaliação
individual. Então, ele fica com 6, né? 1,5 com 1,5, 3, 4, 5, 6 de média final. O Canute, tá? O Gustavo Henrique tirou 0 na P1, tirou 1,5 mais 1,5. É Gustavo Canute. Tá aí? Gustavo Henrique Canute. Fica aí com 1,5, ele fica com 3. Tá reprovado na minha matéria. Não tem que ser feito, tá, Fernanda? Nicolas Gonçalves de Santana. Ele tá por falta e por nota. Vai ter que assistir a aula comigo semestre que vem. E vamos começar o semestre online, viu? Nicolas, ele tem 1,5, 3, 4, 5, 4, 5,5, 6, 7. O Nicolas tem 7 de média. Pamela. A Pamela é dispensada, então ela não tem o que falar. Samuel vai ficar com 4, 5,5, 6, 7 de média final. Professora, o Samuel perguntou se a senhora poderia falar o que está faltando para saber o que precisaria melhorar. Vamos lá. Prepare-se. Tem muita coisa. Samuel, ouça o que eu tenho para dizer. Primeira coisa que eu gostaria, esse é o título e subtítulo do trabalho, isso aqui a gente não coloca num trabalho, tá? Você já tem o título, o subtítulo, porque você vai colocar título e subtítulo de novo num trabalho. Não se coloca isso. Essa página, você sobe, até aí tudo bem, porque o Carapicuíba vem aqui, ó, Carapicuíba 2020, não na página de baixo. Daí vem a folha de rosto, tá? Sem nenhum problema, vamos continuar. Por que tem problema? Olha aqui aonde foi parar o seu Carapicuíba. Dedicatória não era obrigatória, agradecimentos também não era resumo. Cadê as palavras-chave? Isso aqui foi explicado para vocês, tá sem palavra-chave no resumo. Sequer tem uma palavra-chave no trabalho, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Daí vem o abstract. Cadê o key? O keyword? Você não tem também palavra-chave nesse trabalho? Daí vem as listas de figuras, as listas de sigla, o sumário, tá? A introdução, como é um projeto, ela já joga aqui para baixo. Vamos começar a introdução. Todo autor que você citar por último, isso aqui, ó, caixa alta. E você não colocou. Tema e delimitação do tema. Você veio e colocou, estava desenvolvendo, e os objetivos específicos não foram mencionados, só menciona um. A justificativa, também, o mesmo problema. Isso aqui significa o quê? E não explicitaram a relevâncias sociais e acadêmicas do projeto. Aí vamos continuar, tá? Porque não para aí. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica, alguns conceitos, quando nós estamos falando jogo é um termo, eu falo assim que o autor está citando o termo. Eu lembro que em sala de aula, eu mostrei isso aqui para você numa correção que eu fiz, as citações dos autores. O autor duflo, o que é isso? Problemas com citações, ó, problemas com as citações da parte de fundamentação teórica. Daí eu lhe pergunto, jogos, definições. Os jogos, de acordo com, ó,
os jogos digitais podem ser definidos. Vem cá, cadê a página? Se você está fazendo uma definição. Então, aqui, se você observar, olha aqui, eu tinha posto esse PX. Foi na última vez que eu corrigi, inclusive, que eu apontei para vocês. Segundo o Veraldo Rocha, isso aqui é sobrenome. Cadê? É sobrenome dele. As citações estão todas erradas. Metodologia da pesquisa, tá? Quanto ao método de pesquisa, isso aqui, sabe quem fez, da Marconi? Fui eu, você já tinha posto na outra aula, tá? De acordo com Antônio Carlos Gil, olha a outra citação aqui errada, e não associa ao jogo, em momento algum. Então, vamos continuar. Daí vem aqui, quanto aos procedimentos, resultados e discussão, eu falei, pode ser o próprio GDD, ou você podia colocar, então, 3.2, faltou desenvolvimento da temática. Não fizeram, tá? Documentação técnica. Se era documentação técnica, conceitos, objetivos, o que é isso aqui? Olha, do seu jogo. Mesmo caso dos outros trabalhos, tá? Não desenvolveram, não falaram para mim. Considerações finais, não explicitaram o que eu havia pedido para vocês, tá? Você tem que me dizer, os seus objetivos foram atingidos? A sua hipótese foi confirmada? Que resultados, mesmo que parciais, por isso que eu falei para o Douglas agora há pouco, que vocês chegaram, tá? Referências bibliográficas. As referências bibliográficas, tá? Estão faltando coisas que eu falava assim, seguir a BNT 2018. Você coloca mitologias aqui em negrito, tá? Só que daí vem aqui, você coloca para mim em itálico, de forma alguma. Aqui já tem outro erro. Ou você escolhe negrito ou você escolhe itálico. Isso também eu falei várias vezes em sala de aula. Então, o trabalho, ele está muito deficitário como um todo para uma entrega final de trabalho. Tá certo? Dúvidas? Tem alguém aí do grupo? Fernando, eles pediram. Tem alguém aí do grupo? Então, foi o Samuel que tinha pedido a questão. Ah, Samuel? Tá. Viu, Samuel? Tá. Tá. Então, Samuel, essas questões eu gostaria que vocês melhorassem daqui para frente. Tudo bem? G9. Tem algum G9? Não, né? Não, até o 8 só. Até o 8. Tá legal. Então, acho que eu fechei as notas de todos vocês hoje, não fechei? Acho que fechamos as notas. Dúvidas? Agora vamos conversar sobre as dúvidas que ficaram. Queria ouvir de vocês. Que dificuldade vocês tiveram, primeiro, para fazer o SMOG? A senhora diz o SMOG, o desenvolvimento do jogo. O jogo em si? O jogo, Você quer falar aí, Gil? A gente, a princípio, a maior dificuldade que a gente teve, depois que a gente definiu o tema, né, o que a gente ia abordar e a obra, a gente resolveu isso muito rápido. Mas a gente estava seguindo um estilo de jogo que ia valorizar mais a parte da história, só que a plataforma, né, a engine que fala, né, professora? Que é o Construct, ele não propiciava fazer o jogo do jeito que a gente queria. Dá muito mais trabalho se não fosse impossível de usar. Então, a gente teve que rever toda a parte dessa parte, né? De como seria o jogo, né? E resolver o que a gente teria na ideia original. Mas isso a gente já percebeu pouco antes de começar a pandemia, né? Então, foi mais trabalhoso a gente ajustar isso, mas no fim deu certo. Pra gente, pelo menos, eu acho que foi um pouco isso, né? Tá. Agora, eu, como parecerista dos jogos, uma dificuldade que eu tive muita é que eu acho que a qualidade do jogo do Teams caiu muito. Tá? O vídeo. Porque se fosse uma opinião
que eu vou levar para frente para ver se fosse no YouTube, talvez desse melhor. A Então, qualidade do jogo. é, Porque muito do que eu avaliei negativamente um jogo, eu acho que também estava ligado ao delay, a esse problema todo que o Teams apresenta num vídeo. Pois não, professora, você... eu até dar um ponto em relação a isso, né? Aham. Até o Diogo também teve essa dificuldade. A O gente falou Teams pro teve. Beto também É, sobre. o Teams tava com o limite, acho que o quê? 300 mega, né? Pra subir? Não, menos até. Não, Acho que era dos. Pelo menos o que eu vi falar era 200. Eu tive que É, tentar comprimir o meu para menos de 200. E é o que a professora falou, a gente até sugeriu de subir no YouTube e tudo. é, Eu tinha que preparar, eu tava para eu preparar não um e-mail queria pro Beto. falar, viu, Diogo? Eu não queria Hum? nem falar sobre isso antes de vocês se manifestarem, Uhum. porque essa opinião eu já tinha fechado há muito tempo. E na hora que eu abria aqui, olha que eu abria, por exemplo, no PowerPoint, eu tentava ver uma forma de eu olhar o trabalho sem Uhum. prejudicar a parte do design, do game design, da parte do gameplay, para eu observar a parte referente a ele. Por exemplo, na sonoplastia, eu não sabia se era o vídeo de vocês, se era o próprio problema desse delay que dá dentro do Teams, que de repente ele volta. A dinâmica. Você está em Isso. design de Sim, som sim, sim. muito prejudicado. Aliás, foi uma crítica que eu fiz a alguns trabalhos e aluno... Quando a gente mostrou o nosso vídeo para a professora até perguntou por que estava meio. Não é exatamente essa palavra, mas perguntou porque estava meio embaçada a parte do jogo. É que a dinâmica de vídeo é assim, professora. Desculpa até interromper rapidinho. Quando você vai fazer o vídeo, isso só falando da parte visual, não a parte de áudio, que é outra coisa bem à parte também. Mas quando você vai fazer a parte do vídeo, todas as imagens que você vai trabalhar, se você não for trabalhar com vetor, tem que ser todas em alta resolução. Porque se você pega algo em alta resolução e você reduz, dependendo de quanto você reduz, você não perde qualidade. Então, todo mundo fez os vídeos pelo menos em 720p, que é uma qualidade já considerada HD. Só que o Teams, e isso foi o Rafael Reis que comentou com outros professores também, e a gente também várias vezes, mas ele foi quem falou a primeira vez. O Teams é uma plataforma de reunião, ele não é uma plataforma para stream. Ela não é uma plataforma de transmissão ao vivo, ela é uma plataforma de reunião. ela não é otimizada para isso. Exato. Então, foi que nem eu falei para a professora no dia da aula. Quando a gente captura um gameplay, a gente já perde um pouco da qualidade do jogo, do que seria na tela, porque está capturando. Quando a gente coloca isso para um vídeo, ele também já vai ter impacto, porque às vezes o vídeo tá o jogo tá rodando a 60 frames por segundo e o vídeo a 30, já reduz. Tá. E aí quando a gente exporta ele, né, ele vai estar com uma qualidade. Se a gente precisa que a gente fala passar ele para uma outra versão menor, que é converter o arquivo, pode prejudicar também. E aí, quando vê pelo Teams, prejudica mais ainda. Então, o ideal seria, isso eu comentei com o Beto, talvez eu vou até, falei para ele que eu ia formalizar em meio da minha parte também. Liberar, se fosse o caso, ou a gente subir num drive e que os professores, quando a gente sobe no Google Drive, ele sobe como se fosse um arquivo de YouTube, abre como se fosse o YouTube na qualidade original que a gente fez originalmente, não tem limite, ou subir direto no YouTube, porque aí o YouTube ele propicia outras coisas também, né? Para fazer até o marketing do jogo, né? Se for o caso, já vender o jogo, então se alguém já tem um site, pode linkar o site lá, dá para colocar as informações e deixar como não listado, que aí só quem tem o link pode ver. Muito bom, muito bom. Isso eu gostei da ideia, porque dessa forma não é viável, não. Não sei até quando nós iremos ainda online, né? Estava tentando achar aqui, com o meu orientando, ele me deu um nome de uma plataforma que poderiam ter subido os trabalhos, e, no entanto, acho que eu comentei com vocês sobre isso. Estava tentando achar aqui que eu anotei. É uma plataforma que também eles desenvolvem, eles já são desenvolvedores. Aliás, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vai ter a defesa dos meus orientandos, tá? Dia 13, é segunda-feira, 14, dia 15, é o dia de JD. Então, eu vou mandar um link para vocês assistirem. Vai ser a nossa aula, a última aula
entre aspas, oficial, né? Que vai ser dia 15, quarta-feira que vem, e eu vou deixar o link, como é pública defesa, para vocês assistirem, tudo bem? É uma defesa do 6º ciclo, que eles estão terminando o curso, né? Uhum. E os meus orientandos que vão se formar esse semestre, tá? É que a professora colocou não sei se é o mesmo, desculpa, é que a professora mencionou na aula passada do Singetec, não sei se é o mesmo, vai acontecer Isso. no Singetec. Exatamente, mas Entendi. apresentar o artigo deles, tá? O assunto que eles estão desenvolvendo, né? Que Certo. eles fizeram com uma luva para pessoas com deficiência visual total. Eu lembro que a professora mencionou, outros professores mencionaram também, legal. Tá? Então, eles estão desenvolvendo... As logos que desenvolvem são esses meus alunos, né? Eu dei aula para eles no primeiro ciclo, como eu estou dando para vocês, e depois voltei a ser orientadora deles, porque a parte de inclusão, a parte toda ligada a game, violência, preconceito, assédio, tudo que se envolve moralidade, por isso tem um grupo aí da moralidade. Esses grupos, normalmente, eu me coloco à disposição para ficar como orientadora no final, né? Sobre a inclusão digital, sobre novas tecnologias de informação e comunicação, que foi até meu pós-doutorado. Então, eu trabalho com todas essas linguagens. Não trabalho com a parte de gameplay, eu não sou programadora. Uma coisa é saber programar, outra coisa é ser programador, não é o meu caso, tá? Então, eu não dou aula, não sou engenheira de formação e nem muito menos eu sou tecnóloga na área e não sou desenvolvedora de jogos. Aproveitem o que vocês vão ter daqui para frente, são excelentes professores, mas vocês vão ter uma professora que eu espero lá no 5º ou no 6º ciclo, que é a Érica Caramelo, uma excepcional professora, acho que ela dá empreendedorismo, não lembro qual disciplina que ela dá, mas ela entende muito, principalmente da área comercial, e isso vai acrescentar muito. Eu não sei se o Beto também comentou com vocês que o nosso curso, ele está para ser totalmente remodelado, vão ter uma série de alterações, né? Então, nesse sentido, é que vocês já vão, não sei que grade, vocês estão numa grade que é a qual vocês entraram agora esse semestre, nós vamos possivelmente até setembro online, quer dizer, nós vamos iniciar o 2º semestre ainda online. Não sei, não fui informada ainda, nem os meus coordenadores, pelo Centro Paula Souza, se nós vamos ter, por exemplo, matérias teóricas como a minha, vão se manter online e laboratório, vocês voltam, se vai ter essa, vamos chamar assim, fracionamento, não é nem flexibilização, seria um fracionamento, uma divisão, uma flexibilidade para algumas matérias estarem na faculdade, outras online. Havia também um revezamento. Não sei como é que eles vão proceder, nós temos que aguardar, porque oficialmente, dia 8 de setembro, nós voltaríamos às aulas presenciais. Acho que disso que eu estou falando, vocês já estejam até sabendo, né? Então, eu não sei como é que vamos iniciar os semestres letivos. O semestre termina dia 18 de julho agora, tá? Oficial, por isso que eu já estou fechando as médias de vocês. A semana que vem, dia 13, 14 e 15, vocês estão convidados, principalmente dia 15, que é de jogos digitais, para os 8º Singetec Web, que vai ocorrer da nossa faculdade de Carapicuíba, da FATEC. São trabalhos que são defendidos, são pessoas normalmente do 6º ciclo que apresentam os trabalhos finais nesse simpósio de gestão, né? E nós vamos levar alguns alunos já à defesa para o termo de curso. E o que acontece? Essa última semana seria, entre aspas, a semana de aula mesmo, porque dia 18 já temos que fechar o semestre, o primeiro semestre letivo. O 2º semestre letivo, pelo que eu fui informada, começa em agosto, né? Então, mal termina um, nós já vamos começar o outro. Eu gostaria de saber, Fernando, ou melhor, de quem está aqui presente, quais são as críticas que vocês fazem à minha aula e ao sistema online de ensino? Ou as duas coisas, né?
Que crítica e que sugestão que vocês me dariam para melhorar a qualidade das minhas aulas? Diogo, não, mas o Douglas pode malhar um Judas, né? Eu brinquei com ele. O que vocês acham que eu poderia fazer para melhorar a qualidade para o primeiro ciclo que está vindo no segundo semestre e que vai iniciar um semestre, né, Diogo? Muito chato isso, porque nem me conhecer, vocês ainda tiveram um pouco pequenino contato comigo em sala de aula. Os outros nem isso vão ter agora no início de semestre. O que nós poderíamos melhorar a qualidade das aulas e que falhas vocês acham que ficaram para eu tentar, porque a gente não quer dizer que vai melhorar, mas tentar melhorar um pouco com as aulas. Olha, sou eu, Fernando. Pode falar. Eu tinha até subido esse ponto antes, né? Eu acho que é uma questão que seria bom destacar a importância e a possibilidade da gente sempre entrando em contato com você em relação à dúvida. Qual que foi a questão? Eu mesmo acabei fazendo isso e acabou sendo uma coisa que eu acho que eu não vou dizer que toda a sala fez isso, porque eu não sei qual que é a comunicação de cada um, né? Mas pelo menos eu falando no meu lado, eu acabei deixando de fazer a oportunidade de tirar dúvidas durante a semana e ficar aguardando a próxima semana pela correção. Que é uma coisa que eu poderia ter entrado em contato, essa sessão poderia ser desse jeito aqui. Isso aqui já é o suficiente para essa sessão. Não que você queira devolver a correção, igual você falou, né? Você não vai corrigir via WhatsApp. WhatsApp a gente não consegue, né? Mas apesar que alguns slides de alguns alunos eu fiz, mas o trabalho assim é muito difícil, né? Sim, mas eu digo realmente em relação a essas pequenas partes. Tipo assim, a cada semana a senhora estava introduzindo um trecho a mais. Então seria o ponto assim, você olha, eu vi a aula, só que eu fiquei com uma dúvida sobre esse trecho, entendeu? Aí você fala assim, não, essas frases aqui estão de conformes com esse trecho aqui do projeto e tal. Meio que ser um pouco mais cíclico e não esperar pela semana. Tudo bem que a gente teve um agravante, a gente basicamente perdeu um mês aí no meio, né? Que a gente ficou meio que em estasis, que basicamente não foi feito nada, né? Mas eu acho que já aproveita para os outros, que já vai começar tipo assim, deixar esse recurso, vamos dizer assim, mais aparente, para as pessoas poderem aproveitar, porque senão ficar esperando para a próxima semana vai acontecer isso, né? De às vezes você não ficou muito bom. Aí, tipo, acho que eu penso assim, esse trecho aqui da aula anterior não ficou muito bom. Aí você já introduziu mais um trecho. Aí meio que pode acabar gerando um efeito snowball, né? E aí você vai chegando no ponto que você tem tanta coisa para corrigir que você acaba não corrigindo tudo. Ou acaba ficando defasado. Uma sugestão que eu daria com relação também, professor, a algumas questões, eu já vi, eu não me lembro agora a disciplina, mas tem um professor que usa um termo chamado memória de aula. Ela disponibiliza para a Helena, de a português. turma, a Helena, né? Ela disponibiliza ao fim da aula um resumo breve do que ela falou durante a aula. Sabe, o que precisa fazer. A professora já faz isso pelo Teams, isso eu sei. Já está lá no Teams. Mas aí, se tiver o arquivo em PDF, por exemplo, às vezes a pessoa ela baixa no celular, tá fácil ali para olhar alguma coisa do tipo, né? Junto com o material. Vocês não acham que eu gravar todas as aulas facilitaria mais? Porque isso que a Helena faz das memórias de aula, eu tento colocar alguns pontos no Notes. Mas daí tem gente que não tinha o Android não consegue ler. E às vezes eu esqueci de passar para o chat. Você está entendendo? Uhum. A pessoa ficava dessa forma, com essa defasagem. No caso aí, um arquivo, um PDF, um PPT da vida, a pessoa deixa guardado, né? A gravação ela ajuda, mas às vezes a pessoa não está com acesso rápido à internet, entendeu? E às vezes se ele pegar e ter um PDF fácil para baixar ou para compartilhar entre, sabe? Às vezes acontece isso. Putz, eu não lembro o que fazer tal coisa. Às vezes alguém já está com um PDF fácil e já manda, entendeu? É mais um sentido de condensar, vamos dizer assim, uma síntese da aula
para a gente entender, por exemplo, tal dia precisa tal coisa. Mas isso foi uma coisa, professora, que a gente passou isso com várias disciplinas, tá? Sobre quantidade de trabalho, e sempre todo mundo se ajudando, o que é para fazer, porque também entrou a questão, né? O professor usava um sistema, né? Acho que é o Canvas, que o professor falou no começo do semestre. Isso, aí por uma questão de centralização, o professor ficou no Teams, que eu lembro que a professora mencionou isso. Tem outro professor que usa outra plataforma, o professor usa, sabe? Aí fica um pouco difícil para a gente. O que ajudaria, até em disciplinas mais técnicas, porque a da professora é bem técnica, né? No sentido, e é uma parte técnica que é bem apartada do que a gente mexe nas outras disciplinas, exceto talvez português, né? Porque ambas andam juntas, né? Às vezes a gente precisa ter algo mais à mão, digamos assim. E às vezes, por exemplo, eu não tenho Teams instalado no celular. Então, se é uma coisa que eu estou no trabalho, que eu uso o computador aqui e ele fica só para o trabalho, e alguém fala, nossa, eu preciso de tal coisa, se eu tenho, por exemplo, um PDF à mão, eu já consigo mandar. É um pouco mais arcaico se a gente for comparar com uma plataforma online, arcaico entre aspas, né? Mas às vezes dá uma ajudada nesse sentido. E é basicamente o que a professora faz, né, no chat, mas atualiza um PowerPoint, um PDF, deixa disponibilizado com a memória da aula, que é o quê? O conteúdo programático, né, o conteúdo que a professora passou no dia, e os últimos o que deixou acordado para fazer na próxima aula. É mais isso, entendeu? O que eu estou colocando é o seguinte, né, porque os arquivos foram disponibilizados todos para vocês. Mas eu acho que vocês não sabiam exatamente qual arquivo que eu tinha trabalhado. Pode ser isso também. Que estava na relação do arquivo geral. Se você entrar no arquivo geral, todos os arquivos que eu dei em aula para vocês. Verdade. Todo conteúdo trabalhado. Então, eu acho assim, até para vocês aprenderem a lidar com o próprio Teams, né? O que é um arquivo? Vou dar um exemplo, né? O que é um arquivo geral e o que é um arquivo que tenha sido trabalhado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, veja se não é mais ou menos isso que eu estou colocando. Vamos pegar aqui uma aula qualquer. Vou pegar aqui, uma aula 3, classificação científica da pesquisa. Eu lembro que quando colocou aqui, eu coloquei notas. Deixa eu ver se eu coloquei alguma nota aqui neste. Porque esse aí eu já não sei se ele salva as notas também. Professor, enquanto está abrindo também, e uma coisa que até gerou, a professora criou os grupos, foi bem tranquilo, né? Depois todo mundo se habituou. Olha só, olha aqui. Sim, verdade, tá aí as notas. Então, quando eu ia fazendo notes, o que acontece com notas, Diogo? Daí, eu estava usando isso como resumo da aula, vamos chamar. Você está entendendo? Sim, sim. Até que um aluno de outro curso falou, Rosana, a gente não tem acesso. Não é todo mundo que tem acesso. Eu vou ter que criar em outro lugar. Você está entendendo? Eu confesso que eu não sabia que ela ficava salva. Ela fica salva. Ela fica salva todo dia. Sabe, tá vendo? Arquivos. Olha, mas eu falar, né? Isso que é bom. Olha só, aqui os arquivos da aula. O que eu dei na aula. Arquivos para aula. Eu punho aqui, ó, os arquivos. Legal. Sim, tá nos arquivos, verdade. Tá vendo? Olha, cada aula tinha os arquivos que eu estava trabalhando para vocês entrarem, ó. Não coloquei isso agora, isso aí já estava. Não, isso sim. Tem até a data certinho. Exatamente, notas, exatamente se eu estava dando alguma coisa, se foi correção de trabalho, não lembro se aqui eu coloquei. Então, aqui, ó, no dia não teve as notas, eu só falei. Mas eu acho que nesse sentido, Diogo, eu acho que é verbalizar para o aluno, ensinar para ele a procurar. Verdade. A parte do pressuposto, viu, Fernando? Que a pessoa, como o Fernando, Rosana, como é que eu faço essa capa? Como é que eu faço essa folha de rosto? E você deu um modelo, e eu parto do pressuposto, né? Eu vou me basear no conteúdo da parte textual, e eu não enfatizei tanto para vocês a parte pré-textual. Então, é ensiná-los também a fazer isso. Você está entendendo? Pelo menos dar uma noção de como fazer, fazendo junto. Sim. O Fernando falou assim, como é que eu faço, Rosana, para fazer uma quebra de página, para fazer a parte numérica, né? Numerar a página.
Então, essas questões eu acho extremamente relevantes que vocês estão me levantando, porque eu consigo, tá? Às vezes é só ajustar a forma da comunicação, né? Não necessariamente mudar algo do jeito que a professora faz, né? Às vezes é só lembrar, olha, tem que reforçar tal coisa, né? Olha, não deixa que qualquer dúvida que vocês tenham. Por isso eu acho que é importante também gravar as aulas, viu, Diogo? Sim, não, isso é fundamental, Aí isso é fundamental. Por exemplo, o Lucas Canucci, ele faltou, ele vai lá, ele olha e ele vê o que ele tem que fazer. Olha, o arquivo está aqui, sabe, enfatizar, e aquilo fica gravado. Então, eu acho assim, porque muitas pessoas às vezes não autorizam, né, você a gravar, mas eu acho excelente quando eu comecei a gravar, nesse aspecto de você documentar, né, para o aluno. Facilita muito, até principalmente para aquele aluno que por qualquer motivo não pode assistir às aulas, né? Alguém mais gostaria de me falar alguma coisa? O Douglas foi aonde, hein? Eu acho que deu problema na internet do Douglas, porque eu tô tentando falar com ele, ele ainda não me respondeu. Eu acho que deve ter dado algum problema lá na internet dele? Tá. Aquela região onde ele mora é chatinha, professor. Eu morava lá. Onde que ele é? De onde? Não, ele é de Osasco. É que eu sei exatamente onde ele morava, onde ele mora, porque era onde eu morava exatamente. Eu saí de lá e alugaram para ele. Tá. Aí lá é ruim de internet, às vezes dá umas bugadas lá. Eu conheço bem, porque eu trabalhei muitos anos lá. Eu dava aula na FISO, Anhanguera, depois na verdade era Uniban, daí passou para Anhanguera, depois passou para Croton, hoje eu não sei nem o que mais né, eu falo. Mas fiz em Osasco, eu acho que eu lembro onde era. Lembra ali, perto era a antiga Fiel, que também já não existe mais, né? Não, eu sei, ali era Fiso, aí era o Coque, agora acho que agora é Anguera, agora eu acho. Exatamente, não é mais a Anhanguera, né? Porque ela foi comprada. Então não faço ideia. Ali era um estacionamento da CPTM, isso. Da CMTO. Era a Unifiel, a escola e a sede da CMTO de Osasco. É ali no Viliara mesmo, ali, eu sei onde é. Viliara, minha irmã morou naqueles prédios de baixo. Foi daí que eu conheci essas faculdades indo para lá, né? Vamos lá. Pessoal, olha, para a próxima aula, que é hoje é 8 com 7, 15, né? Dia 15. Será o nosso 8º Singetec Web da FATEC Carapicuíba, tá? O que vai acontecer? Eu vou passar para vocês, deixa eu explicar agora. Aqui no geral, não tem o chat geral? Quando a gente entra nas postagens gerais, eu vou postar aqui um link para vocês terem acesso à defesa. É obrigado? Não é obrigado, mas todos estão convidados que quiserem ouvir a defesa deles. Tudo bem? Tranquilo, professora. A partir das 19 mesmo? Isso, vai ser às 19 horas. Vai ser dia 15. Tem uma professora que vocês vão conseguir conhecê-la mais tarde, que é a Maria Cristina, ela é da PTG para vocês, lá no 5º ciclo. Ela vai ser da banca, e o professor Álvaro Gabriele. Vocês conhecem o Álvaro? Sim, o Álvaro sim. Então, os dois é que vão ser os professores da banca deles, né? Legal. Tá certo? Então, se vocês puderem e quiserem, todos vocês estão convidados, tá? Agora, o que eu vou colocar para vocês? Olha, eu vou colocar o seguinte. O Rafael com palavras fáceis. Acho que eu falava difícil, porque o Rafael colocou assim, muito interessante. Olha, um PDF com um resumão, igual a Helena faz, o Rafael, né? Torna mais fácil, com palavras fáceis. Eu também acho, mas as palavras fáceis, essas comigo, são um pouco mais difíceis, tá? Porque a disciplina ela exige um grau de complexidade e nada fácil.
né? Você tem que ler mais os arquivos que são enviados, prestar atenção à aula, viu, Rafael? Principalmente que vai começar mais cedo, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, de preferência, boa noite, pelos corredores da vida, viu? Não só da vida e da FATEC de Carapicuíba. Bom, professora, até depois tinha falado sobre essa questão das palavras e tal. Aí não é nem tanto uma sugestão, mas é uma observação, que é uma coisa que a gente percebeu, eu percebi bastante, principalmente com a matéria de matemática. Essa mudança do nosso ambiente também muda essa questão que a gente não tá tão fácil da gente olhar para o lado e perguntar para o colega, tipo assim, eu não entendi direito o que ela quis dizer. Você entendeu? Tipo assim, não interromper às vezes a aula, tal, para interromper o professor, né? Quando a gente estava fisicamente, era fácil fazer isso. Agora que a gente está online, se a gente vai tirar uma dúvida e tal, a gente tem que meio que direcionar para o professor, né? Para o professor responder, né? Então acho que talvez seja aí uma questão, de novo, de subir, tipo, subir assim, mostrar a oportunidade, olha, meu, se você tem dúvida, não entendeu qualquer coisa, tá meio estranho, meio que no final da aula, deixar seus 5, 10 minutinhos no final, assim, meu, alguém não entendeu direito, alguém quer que eu reexplique alguma coisa, entendeu? Para tentar tirar o máximo de dúvida possível no momento da aula. Ao término da aula, né, Fernanda? Assim, ao término da aula. Porque o que acontece é o seguinte, é tudo muito corrido e, ao mesmo tempo, as dificuldades que as pessoas enfrentam, né? Até pelo próprio sistema online. Eu, particularmente, não sou adepta, eu acho que nós estamos usando como recurso, porque não podemos ficar sem a aula, tem como terminar o semestre letivo, mas nada substitui uma aula presencial, né, Fernanda? Então, para mim também foi muito diferente, apesar de eu já ter dado aula online na FISO muitos anos, mas é completamente diferente. Uma coisa é você gravar uma aula, outra coisa é você dar online essa aula. Então, para todos nós, está sendo uma experiência completamente diferente. Mas ainda assim, eu ainda prefiro essa aula online, em real time, do que uma aula gravada, porque ainda você tem essa oportunidade de, ou às vezes, você tirar uma dúvida. Interromper na hora. Né, por exemplo. É por isso que esse tipo de aula que a gente tem, eles não nem falam EAD, né? Fala teleaula, né? Eles chamam online, né? Que é um momento que está ocorrendo, ela está sendo online. Mas a teleaula é português de Portugal, né? Você online, é aula, né? EAD é quando você grava e manda. Isso. Tá? No caso, a gente chama aqui de online, né? Online mesmo, né? Exatamente. Eu tenho uma briga até porque tenho duas palavras, online assim e online assim, tá? O que acontece? O online, em inglês, que é online que se chama, é tudo junto. E muitas pessoas já portuguesaram, até na escrita, mas o correto em língua portuguesa é com hífen ainda, tá? Então, quer dizer, qual é a grafia correta? É esta, mas eu vejo todo mundo já colocar online. As aulas EAD, que são à distância, aqui também não deixa de ser um EAD, nós estamos à distância, se caracterizaram justamente com o fato de serem aulas gravadas que são encaminhadas para os alunos, né? Que a gente fala, são sincrônicas, são assíncronas, são síncronas, como é que elas estão sendo? Então, ficou dessa forma. Mas eu entendo todas as colocações de vocês, e a gente sempre tenta mudar um pouco o sistema para ver o que ele consegue para ficar para melhor, né? Então, eu falo assim, que a próxima vez que eu os vir, possivelmente, eu espero que seja nos corredores da FATEC, né? E não mais em aulas online ou teleaulas, o nome que você quiser, é isso que nós estamos tendo agora, né? Caracterizando-se. Porque já é difícil para o ensino superior, imagine para crianças que estão sendo alfabetizadas. Meu filho está na segunda série. Basicamente.
extremamente complexo isso. Uhum. É Porque basicamente a minha esposa e minha sogra que estão dando as aulas para eles. eu não tenho dúvida, porque a necessidade da interação entre mim e vocês sempre vai ocorrer entre professor e aluno. Isso Uhum. é um estudioso chamado Vygotsky que dizia isso. A interação é o todo, é o tudo da parte educacional. Por isso que o jogo de vocês também precisa ter essa interação, né? Entre mim e o jogo, entre o jogador e o jogo, sabe? The Last of Us, eu falei, gente, é bárbaro, eu amo algumas coisas, então eu falo assim, essa interação não pode deixar de existir. Eu não estou negando o uso de uma plataforma, o uso da parte tecnológica, mas ela tem que estar a serviço, como instrumento, não como o último recurso. Assim, o último recurso que eu digo assim, como substituição. O único, né? Como substituição à aula presencial. Ela é uma possibilidade de você não perder um semestre letivo, numa questão pandemônica, né? Pela essa pandemia, esse isolamento social que nós estamos vivendo, mas você concorda comigo? Ela não substitui a qualidade da interação, do aprendizado não, nem de perto. que está dentro de uma sala de aula, principalmente para crianças do ensino fundamental 1 e 2, o médio em diante já tem mais condições de ter essa autonomia que vocês estão tendo aqui. E assim mesmo é relativa, como o próprio Fernando mencionou e muito bem lembrou. Eu não consigo trocar nem com meu colega, não tem amizade. A amizade, Fernando, é extremamente relativa. É muito triste, mas é assim que funciona. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Sinto não vê-los no semestre que vem, mas vocês terão professores maravilhosos pela frente. Aproveitem o máximo que vocês puderem do curso, que vocês vão se tornar, já são alguns desenvolvedores, né? E o curso é apaixonante. Eu falo, o jogo é sempre uma arte. Eu falo, é a arte de jogar e a arte de produzir jogo. Então, vocês estão todos de parabéns. Desculpem a nossa falha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, as falhas foram dos dois lados. É game over, né? Eu falei, agora nós vamos partir para outra. Vou tentar melhorar, fazer diferente com eles, os que estão vindo, do que eu fiz com vocês. Espero melhorar a qualidade da aula com eles. Mas é isso que é importante, professora, é essa questão, ser melhor amanhã do que é hoje, e assim que a gente vai evoluindo. É desse jeito mesmo, professora. Mesmo, a gente vai vendo os erros daqui, os erros dali, aparando. A gente vai, eu vou até parar só a gravação, acho que nós vamos aparar, né, as arestas, nós vamos continuar funcionando da melhor maneira possível. E eu realmente também não vejo a hora da possibilidade de voltar para a sala de aula. Né? Sala de aula, ninguém substitui essa relação e interação entre mim e o meu aluno. Nada, né? Eu acho que está sendo bom, está sendo um aprendizado trabalhar com times, trabalhar com todos os recursos que nós temos, ou os que nós estamos deixando de ter, pensando em outros, porque fala assim, isso aqui é o futuro. Eu espero que não. Eu também. Seja só parte do nosso futuro, mas não o futuro de vocês, né? Eu falo assim, jogar, aprender, o desenvolver, o entreter, isso tudo é muito importante. Já passou da hora. Todos os membros do meu grupo. É verdade, deve estar começando a próxima aula. Gente, fiquem com Deus. O principal agora é pensar na saúde de vocês e da família de vocês, tá? E o resto, vamos que vamos, né? Tá e certo, até a próxima, se Deus quiser. Até... Você perguntou se todos do seu grupo... Eu vou pedir licença e vou saindo, tá, professora? Boa noite. Vocês têm outra aula agora também. Boa noite e foi um prazer. Até a próxima. Um beijão e boa noite para vocês. Boa noite, professora. Respondendo a sua questão, tá? Você estava no grupo de quem, Sara? Você era do grupo G2? Ah, tá. Deixa eu já olhar aqui para você. G2. Do Anthony, né? Sim. Deixa eu pegar. Anthony, 2 e 6. Sara, você ficou
com 7 de média final, tá? Vou passar para ela. Eu não sei se ela tá aí, se ela já foi embora, viu, Fernando? Sara, ela perguntou se era para todos tiveram a mesma nota, né? isso. Praticamente, depende, né, Fernando? Porque depende muito da parte da P1 Da também, P1, né? é verdade. Exatamente. Queridos, fiquem com Deus, saúde e até a próxima, se Deus quiser. Um beijão. E eu deixo, viu, Fernando, o link para vocês entrarem semana que vem, quem puder, tá bom? Aham. Tá joia, então. Beijão pra vocês. Boa noite, viu, gente? Até a próxima. Tchau. Boa noite.